Olá, amigos da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos falar sobre o tema da politização dos eventos que estão acontecendo, principalmente na questão do coronavírus, mas também das outras particularidades que estão acontecendo nas decisões jurídicas, enfim. E por que nós estamos falando sobre o tema? Porque hoje o Frente a Frente vai ser extremamente diferente e diferenciado, porque eu acho que pela primeira vez teremos um ilustre convidado. Então ele é esse nosso convidado é tão diferenciado que o Frente a Frente vai ser só para ele, né? Meu amigo Pérez da Costa, presidente da OAB, advogado, que vai ter o privilégio de debater sobre esse tema de uma forma solitário, porque o programa Frente a Frente é um programa de debate, né, Pérez? E hoje, pela primeira vez, nós vamos debater de uma forma única, né? Com a tua opinião, mas eu aqui mediando e de alguma maneira ou outra vou tentar interferir para a gente tentar dialogar de uma maneira. Obrigado pela presença, né? E já te faço a primeira pergunta, né? Inicialmente aqui nessa questão. Como é que tu está observando essa questão do uso, ou se não é uso, mas a questão de muitos gestores ou pessoas comuns da sociedade civil organizada politizando tanto essa questão desse problema seríssimo que é o coronavírus no dia a dia, né? Como é que tu observa isso e o que é a tua opinião a respeito desses limites para o qual a gente tem que ter no sentido de politizar ou não esse assunto que é tão nocivo para a saúde, né? Para a questão da sanidade hoje que a gente vive na nossa sociedade? Muito obrigado pelo convite, meu estimado amigo. Quero saudar os teus telespectadores e, de certa forma, naquilo que for possível, trazer até uma palavra de serenidade, que é assim que nós estamos enxergando este momento pelo qual a sociedade brasileira passa. Para tanto, nós precisamos, em razão da serenidade, que é alicerce de um pensamento raciocinado, tranquilo, calmo, e, perdoe a redundância, racional, para que se encontre o mais breve possível e quando existirem soluções, nós precisamos aplicar a ótica histórica, né? Entender que estas movimentações, primeiro, elas são sintomas de algumas patologias, como também são sintomas de algumas benesses, de algumas virtudes que a coletividade apresenta. Das patologias, nós vemos aí a patologia do confronto social a qualquer preço, o aproveitamento de oportunidades por quem quer que seja para do dissenso e às vezes até mesmo da divergência irracional sobrepor a sua opinião e, notadamente, né, das correntes políticas que permeiam o atual momento da sociedade brasileira para, já que não tem virtudes a demonstrar, fazer emergir ou salientar defeitos ou eventuais defeitos no lado opositor. E eu te digo que nós temos que ver isso por uma perspectiva histórica, porque nós estamos falando de democracia, eis um sintoma benéfico. Isto só é possível, ainda que em exercício de mau uso, nas sociedades democráticas. Nas demais sequer pode haver esse tipo de manifestação. Nas demais sequer pode haver a expressão de pensamento divergente. E aqui eu quero fazer um parêntese. Quando falo de expressão de pensamento divergente, não falo de ofensas, que este sim é proibido pelo nosso ordenamento jurídico vigente e sancionado pelos poderes constituídos. Me refiro a esta opinião, que franca ou não vai até certo limite da respeitabilidade humana, pessoal ou até institucional. E nós ficamos, por esta perspectiva de serenidade que quero trazer, e mesmo histórica, até mesmo contentes, porque isto também é uma vitória da advocacia. Nós lutamos muito para que as pessoas pudessem expressar a sua opinião, manifestar as suas vontades, os seus entendimentos e fazer as suas escolhas. Claro, nos entristecemos, tanto quanto Santos Dumont, quando inventou o avião, né, que tinha uma quimera de que aquilo fosse um benefício para a humanidade e se decepcionou quando viu que a sua invenção era empregada em guerras entre os seres humanos. Nós assim também. No entanto, qual é o nosso papel? Qual é a nossa postura? De jamais abrir mão desta conquista, que tem sim a mão
e o braço forte da ordem e da advocacia, mas não abrir mão dela, pelo contrário, continuar combatendo o bom combate, civilizado, no plano das ideias, munindo a população de informação correta, de informação confiável, para que ela lapide o seu aculturamento e continue nesta senda democrática e um dia, quem sabe, na amplitude de todos fazendo o bom uso deste instrumento do qual nós não podemos abrir mão. Pérez, eu estava te ouvindo atentamente e aí veio um questionamento que eu acho que é importante tu responder isso. Parece que no Brasil sempre tem uma questão quando se cria um grande problema, que hoje estamos com o nosso grande problema, o coronavírus, né? Nós temos um monte de outras mazelas para se resolver, mas hoje o nosso problema é o coronavírus. E aí vem a questão, porque se os gestores não fazem as ações que devem ser feitas, vamos fazer impeachment deles, né? Eu digo de qualquer ente, dentro federal, estadual ou municipal. Como é que tu percebe isso? O impeachment é o limite ou, como tu estava falando na tua fala antes, ou é melhor a gente deixar existir o debate de opiniões até que a gente consiga ter um limite, ou enfim, tu já disse a questão de como que seria o limite, mas será que o impeachment seria o limite máximo? Veja só, sempre por essa perspectiva histórica, né? E eu aqui preciso fazer duas separações da opinião pessoal e da institucional. Partimos da premissa que a pandemia não é um problema brasileiro, isso todos sabem, isso é um problema mundial, né? A peculiaridade brasileira é a forma como nós estamos enfrentando esta forma conflituosa, esta forma desordenada, né, em relação a outros países que até já a superaram, ao menos em parte, é o que se espera e o que se torce. Nós brasileiros estamos atribuindo soluções, estamos atribuindo diagnóstico, estamos atribuindo cura única e exclusivamente aos governos, ao passo que, convenhamos, parca ou poucamente estamos fazendo a nossa parte, que é a questão do autocuidado, do cuidado com os seus, né? E por consequência o cuidado com o outro, com os nossos conterrâneos, os nossos compatriotas. É muito difícil, veja só, nós encontrarmos um consenso a propósito do isolamento social, certo? Ou do distanciamento social. Aquilo que não deveria depender numa sociedade racional, minimamente educada, de fiscalização ou até mesmo normatização. Bastaria conscientização. Então isso não é um problema de governo, isso é um problema da sociedade, é um problema nosso. Convenhamos, sejamos francos conosco mesmos, né? No segundo momento, eu tenho que atentar para os fenômenos políticos ou politiqueiros que acontecem e trazer essa perspectiva histórica. Ora, democracia é protagonismo do cidadão, protagonismo é empoderamento e todo o poder gera responsabilidade. Se a Constituição Federal, que é quem manda no Brasil, não é o presidente da República, não é o presidente do STF, não é o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado ou mesmo do Congresso Nacional. Quem manda é a Constituição Federal, certo? E se nós temos esta prerrogativa constitucional, logo, uma faculdade outorgada por quem manda, repito, a Carta Magna, Constituição, não este, aquele ou aquele outro. Nós estamos diante de um exercício de responsabilidade. E esta responsabilidade também traz ônus. Um dos ônus é arcar com as consequências dela. E arcar com as consequências é um processo educacional das nossas crianças como de nós mesmos em sociedade. Aquela criança que tudo tem, quando chegar à idade adulta, tenho absoluta certeza não vai dar em muito boa coisa. Mas quando ela aguentar os reveses, as consequências da vida, na idade madura, que é onde a nossa democracia ainda não chegou, sim, ela vai ter ciência, afinal de contas, de onde está, para que veio e como tem que se portar. E assim me refiro ao que está acontecendo para dizer o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil esteve a favor do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, esteve a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Te confesso que não sei, porque ainda não foi a votação no nosso âmbito, como vamos nos manifestar
a propósito de um eventual pedido de impeachment de Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, até porque estamos, obviamente e tecnicamente, aguardando as conclusões dos lícitos e constitucionais e inquéritos que estão tramitando, não há nada de errado neles. Mas, pessoalmente, eu quero te dizer, certo? Que eu sou contra o impeachment. Não acho que seja saudável para uma democracia jovem como a nossa, e uma história republicana cheia de idas e vindas, de cerceamentos e de decisões, que um terceiro impeachment de presidente, fazendo com que a figura de um presidente da República para nós brasileiros seja descartável a qualquer momento. Note, e eu vou de novo aqui invocar a história republicana brasileira, que dos períodos, ou como uns têm alcunhado, que nos momentos de emergência, suspiros de democracia, o Brasil só teve 4 presidentes da República que concluíram seus mandatos, se eu bem me lembro. Juscelino Kubitschek, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso... Mas que teve o impeachment, mas não foi aprovado. Né? Luiz Inácio Lula da Silva. Não, ele não foi impedido. Ele não foi impedido, mas teve o processo. Todos eles tiveram processos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Mas ainda assim é muito pouco. Vamos nós partir em regime pioneiro para um terceiro impeachment? Eu não fui a favor do impeachment da presidente Dilma, porque, voltando ao que disse, foi uma escolha livre dos brasileiros que deveriam pagar o preço. E este preço estaria pago hoje sem ruptura. Vamos mais uma vez, e isto é uma reflexão que eu trago, tratar disso assim como se o presidente da República fosse nada. É certo que o presidente da República não é tudo o que as pessoas pensam que é. É certo que o presidente da República pode tudo, pode muito, mas não pode tudo. Ainda assim não pode ser uma figura descartável, porque ele é tão somente o chefe de um dos poderes da nação, da República. Para que fique muito claro, e eu vou ser aqui muito simplista, para me fazer entender, para a orla do juridiquês, quem manda no Brasil é a Constituição. E ela manda que o poder seja dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário. E de uma forma muito resumida. O presidencialismo, como é pretendido por uns aqui no Brasil, não tem nada a ver com o instituto constitucionalmente contemplado. Achar que uma pessoa pode fazer tudo por decreto ou por ordem, não é escolher um presidente, é desejar um imperador. Porque no nosso regime constitucional, o legislativo diz o que fazer e o que não fazer. O executivo faz. E o judiciário, quando houver dissenso ou dúvida, vai dar a última palavra. Então, também trago esta impressão e esta opinião, agora pessoal e institucional, que sim, apesar do descontentamento de tantos, de muitos, não de todos, as instituições brasileiras estão funcionando muito bem, obrigado, a partir do momento em que isto que é visto como uma intervenção do judiciário, nada mais é do que a oferta de tutela jurisdicional quando o judiciário acionado em estado para isso, o que afinal de contas é o seu papel naquela que manda no Brasil, repito, a Constituição Federal. Mas Pérez, assim, ó, nisso que tu acabou de falar, tu observa que hoje existe uma sinergia entre os 3 poderes e de fato não tem uma certa politização do judiciário? Politização do judiciário, sinceramente, não enxergo, certo? Mas o que eu digo é o seguinte, todo cidadão deve ser político, tá? Eu não sou... Sem dúvida, claro. Eu não sou contra, todos somos, né? Todos somos, vivemos na polis, não há como não sermos políticos. Mas essa politização que as pessoas imputam ao judiciário, data vênia, com todo respeito, é por ignorância ao papel do judiciário e à Constituição. E eu estou aqui cunhando o termo ignorância com a conotação de ignorar o texto constitucional, o espírito constitucional e o papel do Poder Judiciário, no caso, na sua mais alta corte, que é o STF. Mais do que isso,
as pessoas incautas, ou mesmo instituições ou grupos, aí sim dolosamente subvertendo tudo o que tem emanado do Poder Judiciário, opinam, repito, ignorando até mesmo as decisões judiciais, sem ir lê-las no site do STF, porque a maioria delas está lá na sua integralidade à disposição de cada um. E aí atacam essa instituição ou aquela outra ao sabor do seu gosto político partidário. E isto contamina a nação de uma forma que traz esse embate que eu costumo chamar, como diz o gaúcho, de briga de bugio. É um gritando contra o outro sem saber o que está dizendo. O Poder Judiciário, pelo STF, inclusive traz acórdãos de N laudas, que aí os leigos vão aqui dizer, é o juridiquês, é aquilo que a gente não entende, é feito para não entendermos. Não, nós estamos tratando de uma ciência. E como tal, ela tem que ser objeto de conhecimento dos seus fenômenos por todos e objeto de estudo por outros, no caso aqueles que fazem o direito. Como entende do economês, que é a tua linguagem, né? Na tua ciência, que é a economia. O que eu digo para as pessoas? Quando um ministro vota, quando um ministro diz algo, decide algo, ele vem com 10 páginas anteriores, não para enrolar a cidadania brasileira, mas ele está se explicando, ele está homenageando o povo brasileiro, que afinal de contas é quem o unge pela democracia representativa, direta ou indireta. E nunca está fazendo política, então, lá. Não é que não esteja fazendo política, ele está justificando à luz da lei, da Constituição e das regras que regem esse país. Aí, afinal de contas, o sujeito prefere ficar com esta ou aquela manchete, ou ir lá ler o que disse o ministro. Ah, mas eu não entendo. Aí é muito simples. Pergunte a quem entende. Entendi. Mas, então, tu acha que lá na decisão tá tudo dentro tá claro e é uma linguagem extremamente jurídica. O que é o problema... Inclusive, às vezes, empregada a linguagem ordinária, vulgar, a língua portuguesa é uma só. Mas o que eu referi era o seguinte, neste momento, até agora, eu aqui, pessoal e institucionalmente, corroboro e reafirmo, peremptoriamente, toda a confiança e, principalmente, a rigidez dos procedimentos da Suprema Corte da República Federativa do Brasil. Eu não estou dizendo que ali ou depois não venha a ser empregado uma ou outra tendência política, porque nós estamos tratando de agentes que são humanos, não há deuses lá. Agora, nestes procedimentos, os inquéritos contra o presidente da República, o inquérito à proposta da fake news, tá? Pasme, meu amigo. Dia desses estava parcela da população brasileira indignada com sua excelência o ministro Celso de Mello, que antes de ser um ministro é chefe de família, é bom homem, é pessoa ilibada, que nunca respondeu a sequer uma acusação por corrupção ou coisa parecida. Tu sabes por quê? Porque uma parte no processo pediu a apreensão do celular de sua excelência o presidente da República e ele, sem decidir nada, aplicou a ampla defesa, o contraditório e a legalidade ao processo por um despacho que nós juristas chamamos de despacho de mero expediente. E disse o seguinte, diga a outra parte. Só por ali o ministro passou a não valer nada, o ministro passou a ser corrupto, a perseguir o presidente da República. Ora, que fique bem claro, número 1, quem manda no Brasil é a Constituição Federal. Número 2, ela que manda no Brasil diz que todos são iguais perante a lei. Número 3, o presidente é só mais um investigado. A única diferença é que ele não cai aqui numa delegacia como qualquer um de nós, ou então não cai em outra instância de tribunal, certo? Ou juízo para que seja processado o seu inquérito. A sede é o STF. Assim sendo, qual é o problema em fazer prova, certo? Ou pedir a prova, ou pior, dar continuidade num despacho de mero expediente a um processo que pede a prova, para escutar os advogados do inquirido, no caso o presidente, tá? Que é, conforme a Constituição que manda no Brasil, pessoa comum. E mais, se houver alguma diferenciação empírica, eu quero aqui declarar de pronto. Se eles não estão na mesma ordem de grandeza que os demais brasileiros perante a Constituição, dele é o dever maior de submissão à Constituição.
inclusive maior que o de cada um de nós, porque é dali que deve partir o exemplo. Então, vem muito bem o STF, cumprindo o seu papel, e é isso. Todos os brasileiros estão submetidos ao devido processo legal. Dada essa tua resposta, tu acha então que o atual momento há essa sinergia entre os poderes? Não digo sinergia. Sinergia eu não posso declarar, né? Porque efetivamente eu vejo que uma hora ou outra se confrontam. O que eu vejo... Que é natural da parte jurídica ou legislativo confrontar do ponto de vista dentro dos limites de cada um. O que eu percebo é que cada um dos poderes está fazendo a sua parte, tá bem? Cada um dos poderes está executando as suas funções, exatamente como se manda na Constituição. Não em sinergia, tampouco em harmonia, porque nós percebemos que em um momento ou outro, agentes destes poderes, não os poderes, precisamos separar isso. Não é o STF, são alguns agentes do STF. Não é o Poder Executivo, é um agente do Poder Executivo. Sim, é o mais graduado deles, mas ele é um, certo? Como do Parlamento, que hora ou outra tocam farpas e demonstram que não está havendo harmonia. Agora, como sempre a ordem pregou, nós temos que preservar as instituições, os agentes são transitórios, né? E se eu tiver hoje tu não me perguntaste, mas daqui a pouco me permite eu me adiantar, de todos os poderes, o que está funcionando melhor neste momento, para mim é o Poder Judiciário pelo STF. Por segundo, está funcionando melhor, é o poder parlamentar, o poder legislativo. E por terceiro, então, no desempenho entre esses três, o pior até o momento, pelo que nós notamos, pelas trocas de ministros, pela omissão de dados, pela forma como tem se comportado, pela forma como tenta se insurgir contra a Constituição, de vez em quando, certo? Ou constantemente. Aí, então, em terceiro lugar, o Poder Executivo. Sim. Pega-se o seguinte, sobre a questão das fake news, né, até que ponto o que nos explica para nós, dentro de todo o arcabouço jurídico, né, o que vai ser decidido lá, ou seja, e até que ponto, vamos dizer assim, isso não pode também ferir aquilo que nós estávamos falando antes na questão das liberdades de expressão de cada cidadão ou instituição, né? Enfim. Nós precisamos partir primeiro da conceituação do que é a liberdade de expressão contemplada naquela que eu repito, que é quem manda no Brasil, a Constituição Federal. Sim, tu já falou bastante aí para nós, claro. Liberdade de expressão e de opinião. Eu sempre faço essa figura de linguagem com as pessoas separando, né? Nós temos as leis divinas e as leis humanas, as leis dos homens. A lei divina, a constituição dela são os 10 mandamentos, e note que ela vem e te proíbe de fazer coisas, né? Não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, e por aí vai, né? Me perdoem, eu não recordo agora dos 10 mandamentos. A nossa lei, a humana, ela é diferente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Ela não diz aqui não matarás. Ela diz lá no Código Penal, no artigo 121, matar alguém e dá a pena, certo? Ou as penas conforme a graduação e a qualificação deste homicídio. É mais ou menos como acontece com a Constituição Federal. Ela não diz não ofenderás, não dirás, certo? Não mentirás a propósito de alguém. Ela diz que todos têm direito à livre manifestação e expressão da sua opinião. No entanto, ela impõe limites, e os limites são da sanção. Eu posso aqui manifestar a teu propósito o que eu quiser. Aqui eu manifestar o que eu quiser contra quem quiser, empregando o termo que eu quiser. O que não significa dizer que eu vou sair incólume a isso. Se eu for ofensivo, eu vou manifestar a minha opinião, mas na proporção da minha responsabilidade de crime contra a honra de alguém, injúria, calúnia ou difamação, eu vou pagar o preço. Eu posso fazê-lo. E é exatamente isto que nós temos que diferenciar. Até onde vai a possibilidade de livre manifestação de opinião sem a incidência legal daquilo que é tipificado como crime. Posso dizer o que eu quiser aqui. Claro. Mas eu vou pagar por isso se eu me passar. Sim. Tu me entende? Guri maroto, vai. Agora é tu que sabe, a responsabilidade é tua.
A questão das fake news, nós estamos tratando não só da imputação de falsos crimes a outras pessoas, certo? Mas nós estamos falando de subversão de verdades, de mentiras, né? O esparramar e o espraiar de falsas comunicações e também falsas imputações de atos a concidadãos nossos, desta ou daquela natureza, política, jurídica, partidária, até mesmo onde se tem notícia, porque se trata de um inquérito sigiloso também, diga-se de passagem, né? Com conotação de toda a ordem e intimidade. Eis, pessoal então, também, tu quer dizer? sem dúvida, até sexual, certo? De opção sexual. Então, eis então o que está sendo investigado, né? Quem, quando, como, onde e a intensidade. Foi-se ao limite da livre manifestação e expressão de opinião constitucional ou se extrapolou ao ponto de alcançar os tipos penais sancionáveis, os crimes? Eis a questão. E é isso que está sendo discutido lá. Sem e aí dúvida. a decisão vai ser um novo mote daquilo que terá de consequência. Nesse ponto do processo, que é um inquérito, só estamos investigando o que e quem. Não ainda Não tem haverá condenação. Não é o caso, agora só se está investigando. E aqui eu repito, se todo brasileiro é igual perante a lei, qual é o problema em ser investigado? Tens medo de alguma investigação a propósito da tua pessoa? Nenhuma. Eu também não tenho. Nenhuma. Eu também não tenho. Pode me investigar à vontade. Né? Por que essa insurgência? Que investigue? Eu sempre digo para as pessoas, o ato de ser processado é inclusive uma oportunidade para oficialmente defender e demonstrar a própria inocência. Exatamente. Melhor do que andar zum na rua aí. Né? Entre aspas, né? A fofoca, né? Exatamente. Claro. Né? Principalmente para aqueles defensores intransigentes, né? Eu não estou dizendo aqui os apoiadores ou os eleitores de Sua Excelência o presidente Jair Bolsonaro, mas aqueles eleitores intransigentes que aconteça o que acontecer, enxergam a investigação como uma ameaça. Ela é um ato de Estado oficial constitucional contra mais uma pessoa, no caso o sujeito é presidente da República, né? Ou sequer, vamos dizer que chegue nele, né? Ou não. Isso é uma questão que o inquérito vai mostrar. Mas é uma enorme chance para o caso de não ser ele indiciado, é só isso que vai acontecer, se encontrarem alguma relação com ele, ou o eventual apoiador dele que vai ser indiciado, mas dali a pouco se faz toda essa investigação e diz, veja só, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, oficialmente reconhecido, sem fofoca, com provas, inclusive, se ele for processado, ele vai ter todo o contraditório ampla defesa e processo da legalidade. Poder ser investigado, acusado e se defender à luz da lei e demonstrar para todos, pelo órgão competente constitucionalmente e oficialmente a dizer culpado ou inocente e sair do plano dessa briga de bugios, como eu digo, que está nas ruas, nas televisões, nas rádios, nas esquinas e às vezes até no seio das famílias. Pérez, assim, tu falou ali na nossa conversa, no meio, a questão da tua opinião na questão contrária ao impeachment. De fato, eu como economista, eu acho que seria muito cruel para a nossa sociedade brasileira a gente ter, de fato, o terceiro presidente impeachmentado numa sociedade tão nova, vamos dizer assim, do ponto de vista da democracia, enfim, né? Não seria bom para a questão dos investimentos, para o lado econômico, eu vejo também precário. Mas é claro que se tiver, aí o que tu falou para nós, explicou, se tiver um fato jurídico que comprove que há uma ilegalidade, um crime de responsabilidade, por exemplo, um crime de responsabilidade, por exemplo, nós entraríamos naquela questão de qual seria o menor prejuízo, não. O que é menos ruim, né? Configurado, comprovado. Sim. Isso, seria péssimo para o Brasil o impeachment, como todos os outros foram péssimos. Todas as vezes que nós passamos por impeachment, nós pagamos preços caros. Agora,
tolerar um crime de responsabilidade também e, portanto, é tão ruim, um crime né? político seria muito pior. Seria dizer, então, que é tolerável, que é normal e que institucionalizamos a malandragem no Brasil, né? Porque hoje a malandragem é tida por uns como uma característica do brasileiro, mas ela ainda está nos planos do mito, da lenda, né? Dos fatos. Agora, chamar para dentro das instituições e dizer sim, alguém aqui pode fazer alguma coisa, principalmente o maior dos mandatários, então está liberado. Então está liberado. Este é o país que oficialmente, né, tolera crime de responsabilidade. Mas nós não podemos tolerar isso, né, Pérez? Não, sem dúvida alguma. Porque senão nós não vamos evoluir nunca, como uma nação, como pessoas, enfim. Nem podemos tolerar isso no mesmo passo que eu não posso dizer, o impeachment vai ser lindo, ótimo e maravilhoso. Não, não vai ser. E como agora eu vou fazer aquela pergunta extremamente difícil, será que mudando o sistema, saindo do presidencialismo para um parlamentarismo, poderia amenizar isso? Eu te confesso que não faço ideia, tá? Eu vejo que nós temos aqui o que alguns chamam de presidencialismo de coalizão, outros chamam de um semi-parlamentarismo. Eu prefiro qualificar como presidencialismo constitucional. Este é o papel que um presidente deve desempenhar, o de executor, ponto. Né? E como te disse, os outros poderes dividindo a condução da nação conforme manda a Constituição. Mas eu olho a questão do debate como debater hipótese, fica muito difícil. Porque eu também preciso reconhecer os vícios do nosso parlamento, né? Nós poderíamos ter uma troca ali de primeiro-ministro, sim, que seria modo indireto e que não traria tanta ruptura, tanto trauma, porque os impeachments, convenhamos, eles foram traumáticos para a população brasileira. No entanto, nós estaríamos submetendo a este poder, que é objeto de tantas críticas, e críticas justas, digam-se de passagem, pertinentes, tudo aquilo e todo o poder que hoje nós abrimos mão em função da nossa desinformação, do nosso vestir a camiseta e se arraigar a ela como se aquela paixão fosse inabalável, inatingível e que se como aqueles que nós escolhemos não fossem passíveis de erro, e o são. Então, é uma hipótese muito difícil de se imaginar, até porque eu te confesso, quero te trazer de novo a opinião pessoal. Eu sou um presidencialista, eu não diria convicto, mas eu sou um presidencialista bastante defensor desse sistema. Bom, Pérez, a conversa está muito boa, mas nós estamos naquela parte final, né, que temos que terminar o nosso programa, e quero te fazer um último questionamento, né? A gente começou falando sobre coronavírus, fomos mais para a questão política, outros assuntos, enfim, fake news, enfim. Dentro desse nosso cenário que nós temos eleição agora esse ano, né? Eleições que movimentam o Brasil inteiro, né? Nós temos que temer alguma coisa do ponto de vista, o nosso segundo semestre, do ponto de vista político, jurídico, ou nós estamos... mesmo com as críticas entre os poderes que falamos, mas nós estamos democraticamente andando bem? Nós temos que temer o que sempre tememos: a indiferença da população, a indução do eleitor a erro, a irresponsabilidade na hora de escolher o seu candidato a prefeito ou mesmo a vereador, como se fossem coisas indiferentes à nossa vida. Esse é o maior perigo, certo? Porque agora nós vamos sublimar o sistema democrático no ato da eleição. As pessoas têm o hábito de imaginar que democracia é eleição direta. É também isso, mas não só isso. Falava no princípio do protagonismo da cidadania, do tamanho da responsabilidade que nós temos. E este é o maior dos perigos. E ele não é institucional. Porque as instituições sabem e têm a responsabilidade e sabem, inclusive, que o povo brasileiro quer eleições porque votou nos seus mandatários para mandatos de 4 anos. E eles vão se encerrar. Os adiamentos extraordinários em função do drama mundial que vivemos vão ser no máximo para o final do ano. E no ano que vem nós vamos estar com novos mandatários que precisam ser escolhidos, repito, à luz da consciência, da responsabilidade
e da ciência cada vez maior de que uma escolha hoje repercute por um tempo incalculável e numa dimensão, um degrau imensurável na vida de todos nós que caminhamos nas mesmas calçadas. Muito bem. Mais uma vez te agradeço tu deixar um espaçozinho da tua agenda, que eu sei que é bastante, com bastante compromisso, estar aqui com a gente na TV Santa Maria, principalmente nesse programa Frente a Frente, que é de fato um programa para debater assuntos polêmicos, né? E tu trouxe bastante questões, respostas, né, daquilo que nós estamos convivendo, né, no âmbito político, na questão da saúde, enfim, jurídico, enfim. Então, em nome da TV Santa Maria, agradeço muito a presença do Pérez aqui e até uma próxima oportunidade no programa Frente a Frente. Muito obrigado.